História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Oleg I, o profeta, meu 36º avô, 6 vezes meu avô, príncipe de Novgorod, primeiro grão-duque de Kiev, fundador do Rus de Kiev, 12º avô da rainha Santa Isabel de Portugal. Oleg I, o profeta, príncipe de Novgorod, primeiro grão-duque de Kiev, fundador do Rus de Kiev, nasceu em 845 e morreu em 912. Era filho de Gudislav e de Umila, neto materno de Gostamil, príncipe de Novgorod. Oleg I, em nórdico antigo, Helgi, em russo, Oleg, foi um príncipe vareg, irmão de Rurik I, príncipe de Novgorod, meu 36º avô, 6 vezes meu avô, que fundou o reino do Rus de Kiev de 882 a 912. Assumiu o cargo de regente do reino de Novgorod, Novgorod, após a morte de seu irmão Rurik I, dado que seu filho e sucessor Igor I, meu 35º avô, 6 vezes meu avô, ainda era menor. Oleg iniciou a expansão para sul, descendo o rio Dnieper, no comando de forças varegues e eslavas. Conquistou Smolensk e depois Kiev, para onde transferiu a capital do seu reino. Segundo a crônica de Nestor, após vários ataques ao Império Bizantino, conseguiu em 907 um tratado comercial. Mordido por uma cobra, morreu em 912, na cidade de Kiev, sendo sucedido pelo seu sobrinho, o príncipe Igor I, que casou com sua prima Santa Olga, princesa de Kiev, meus 35º avós, 6 vezes meus avós, filha de Oleg I. Oleg é personagem fundamental na série da TV Vikings, 6ª temporada, interpretado pelo ator russo, Danila Kozlovsky. A lenda da morte de Oleg I, o profeta. Prenúncio da situação atual. Na crônica primária, Oleg é conhecido como o profeta, um epíteto alusivo ao significado sagrado de seu nome nórdico. Segundo a lenda, romantizada por Alexander Pushkin na sua balada Song of the Wise Oleg. Nas colinas de Kiev havia um grande castelo. Todas as janelas eram de cristal, as portas eram de ouro e havia muitos tapetes valiosos. Nesse castelo vivia Oleg, rei de Rus, Kiev, atual Ucrânia. Oleg era rico, inteligente e reinava com sabedoria e justiça. Defendia o seu povo e o seu reino contra os inimigos. E por isso todos os súditos o amavam. Naquela época, cada rei tinha o seu cavalo preferido. Oleg também possuía o seu. Era um cavalo belo e negro, o seu melhor amigo, muito amado. Numa de suas campanhas, depois de marchar pelas estepes e atravessar rios com as suas tropas, ao passar por uma floresta, Oleg avistou um poço. Resolveu descansar e dar água aos cavalos. O povo viu-os e veio ajudá-los. Entre eles havia muitos jovens que ofereceram baldes com água para os cavaleiros. Todos eles estavam a ser servidos e Oleg esperava a sua vez. Olhando ao redor, viu uma bela jovem com os cabelos soltos, olhos negros e brilhantes, lábios vermelhos como as cerejas e a face branca, branquinha. Muito triste, olhava para o rei. De repente largou o balde e correu para ele. Meu rei morrerá por causa do seu cavalo. Falou a jovem. Como podeis saber que morrerei por causa do meu cavalo? Perguntou Oleg. Eu sei. Eu senti no meu coração. Respondeu a rapariga. Não gostei nada deste presságio. Lamentou ele. Será que não podias dizer algo de bom? Eu sei, insistiu a jovem. Porém você morrerá por causa dele. Depois de descansar, continuaram a marcha. Oleg estava triste. Não conseguia esquecer a conversa e o olhar brilhante da jovem. Morrerá por causa do seu cavalo. Porém, durante a batalha, esqueceu-se de tudo e lutou com muita bravura. Após a vitória, voltavam todos orgulhosos para o reino. Passando pela mesma aldeia onde tinham anteriormente dado água aos cavalos, pararam e Oleg foi até ao poço. Lá estava a jovem bela e pálida e os seus olhos brilhavam mais ainda. Outra vez feiticeira. Cumprimentou Oleg. Eu ainda estou vivo. E o meu cavalo também. Viverá por muito tempo. Fará o seu reino mais belo e rico, porém, morrerá por causa do seu cavalo. O motivo da sua morte espalhar-se-á por todo o reino e tudo que os bons reis construirão, ela destruirá.
Profetizou a jovem. Cavaleiros, matem-na! Matem-na! A jovem caiu e desmaiou e tornou-se ainda mais pálida. Correram para ela, mas ela estava sem vida. Como ela é linda! Falaram todos. O que ela dizia? Matem-na! Matar a quem? O destino mostrará. Disse Oleg. Todos ficaram angustiados e foram-se embora. Triste, Oleg deixou de montar o seu cavalo amado. Construiu um estábulo só para ele, para que nada faltasse ao seu cavalo preferido. Oleg governou o Rus de Kiev, construindo, reafirmando e ampliando seu império. Porém nunca esqueceu o seu cavalo preferido e sempre que podia, fazia uma visita a ele. Voltando de uma longa batalha, foi avisado de que o seu cavalo tinha morrido. Morreu o meu melhor amigo. A profecia da jovem não se realizou. Eu estou vivo. Levem-me até ele. Pediu Oleg. Levaram o rei até lá, mas do cavalo só restavam os ossos. Oleg tocou com o pé no crânio do cavalo e dele saiu uma cobra venenosa que mordeu o pé do rei. Rapidamente levaram Oleg para o seu castelo. Deitaram-no na cama e tentaram salvá-lo. Isto já será o meu fim, disse o rei. A jovem disse que minha morte seria por causa do meu cavalo. Também disse que a cobra se espalharia por todo o reino e tudo o que eu construí ela iria destruir. No quarto, reinou o silêncio. O rei ficou imóvel. Todos ouviam a voz da jovem: matem-na! Matem a cobra para não arruinar a vida do bom povo. Todos se aproximaram do agonizante rei Oleg, que sussurrou: encontrem a cobra. Senão, será a vossa desgraça. E dizendo isso, morreu. Até hoje a temível cobra rasteja entre o povo, porém ninguém consegue matá-la. Talvez tivesse faltado a coragem aos cavaleiros do reino do Rus de Kiev. Ou talvez eles não a conseguiram ver. Sempre se ouvia a voz da jovem: matem-na! Matem-na! Ela está entre vós. Ela está aqui. Esta lenda é como que um mau presságio, em que Kiev, a Ucrânia, o Rus de Kiev, viria a perder o poder, o domínio do seu reino, e outros iriam tentar subjugá-la e dominá-la. A morte de Oleg foi interpretada como uma variante distorcida do tema da morte tríplice nos mitos e lendas indo-europeias, com a profecia, a cobra e o cavalo representando as três funções. A profecia está associada à soberania, o cavalo aos guerreiros e a serpente à reprodução. Nas tradições escandinavas, esta lenda sobreviveu na saga de Orvar Odd. O reino do Rus de Kiev. O primeiro estado dos eslavos do leste, no século IX, coincidiu com a chegada dos varegos, que eram comerciantes, guerreiros e colonos da região do Mar Báltico. Originalmente, eles eram um povo viking de origem escandinava, que se aventurou ao longo dos cursos de água que se estendem desde o Mar Báltico Oriental até os mares Negro e Cáspio. De acordo com a crónica primária, um vareg do povo russo chamado Rurik foi eleito governador da Novgorod em 862. Em 882 o seu sucessor e seu irmão, Oleg, aventurou-se ao sul e conquistou Kiev, que tinha sido anteriormente dominada pelos Khazares, e fundou o Rus de Kiev. Posteriormente, Oleg, Igor, o filho de Rurik, e Sviatoslav I, o filho de Igor, subjugaram todas as tribos locais de eslavos do leste ao domínio de Kiev, ao destruírem o Império Khazar e ao lançarem várias expedições militares para o Império Bizantino e para a Pérsia. Nos séculos X e XI, o Rus de Kiev tornou-se um dos maiores e mais prósperos estados da Europa. Os reinados de Vladimir I e de seu filho, Yaroslai I, o Sábio, constituíram a Era de Ouro de Kiev, quando o cristianismo ortodoxo do Império Bizantino foi assimilado pelo povo e quando o primeiro código legal escrito por eslavos do leste foi criado, o Russaya Pravda. Nos séculos XI e XII, as constantes incursões de tribos turcas nómades, como os Kipchakos e os Pechenegos, causaram uma migração maciça das populações eslavas para regiões mais seguras, como as densas florestas do norte, particularmente na área conhecida como Zalésia. A era do feudalismo e da descentralização foi marcada pelo constante combate entre os membros da dinastia Rurik, que governou o Rus de Kiev. O domínio de Kiev entrou em declínio, enquanto outros estados, como o Principado de Vladimir Susdalia,
a República de Novgórdia e o Reino de Galícia-Volínia prosperavam. Por fim, o Rus de Kiev desintegrou-se com o golpe final, que foi a invasão mongol de 1237 a 1240, que resultou na destruição de Kiev e na morte de cerca de metade da população do Principado. A elite mongola invasora, juntamente com seus súditos turcos conquistados, cumanos, quipchacos e proto-búlgaros, tornaram-se conhecidos como tártaros e formaram o Estado do Kanato da Horda Dourada, que pilhou os principados russos. Os mongóis governaram a Cumânia e a Bulgária do Volga, extensões do sul e do centro da Rússia atual, por mais de 2 séculos. A Galícia-Volínia acabou sendo assimilada pela comunidade polaco-lituana, enquanto o Principado de Vladimir Susdália e a República de Novgórdia, ou de Novgorod, sob domínio mongol, 2 regiões da periferia de Kiev, estabeleceram as bases para a moderna nação russa. A Novgórdia, junto com Pscóvia, manteve um certo grau de autonomia durante o tempo do jugo mongol e foram largamente poupadas das atrocidades que afetaram o resto do país. Liderados pelo príncipe Alexandre Nevsky, os novgórdios repeliram os invasores suecos na Batalha do Neva, em 1240, assim como combateram os cruzados germânicos na Batalha do Lago Peipus em 1242, quebrando as suas tentativas de colonizar o norte do Rus. Descendência de Oleg. Não se conhece o nome da mulher de Oleg I, profeta, príncipe de Novgorod, primeiro grão-duque de Kiev, fundador do Rus de Kiev. Sabe-se que foi pai de Santa Olga, princesa de Kiev, minha 35ª avó, 6 vezes minha avó, que casou com seu primo co-irmão, Igor I, o Velho, grão-duque de Kiev, rei da Rússia de Kiev, meu 35º avô, 6 vezes meu avô, e foram pais de Sviatoslav I, grão-duque de Kiev.